Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso quarto módulo. E nesse módulo, como eu já falei antes, a gente vai analisar os principais objetos dentro da linguagem R e que são bastante úteis para a área de dados, tá bom? Então, sempre quando a gente fala em linguagem de programação, R, Python, a gente está especificando sempre a utilização e a manipulação dessas linguagens exclusivamente para a área de dados, né? Fora a área de dados, tem várias outras coisas que a gente consegue explorar dentro dessas linguagens, tá? Então, sem mais delongas, vamos criar aqui um script em R, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre vetores, tá? Então, eu vou até escrever aqui vetores e a gente vai realmente entender o que são esses vetores, tá? Então, eu vou colocar aqui uma definição, né? Primeiramente, eu vou começar cada aula com uma definição daquele objeto, né? E então, o que são os vetores, né? Eles são objetos unidimensionais, tá? Então, significa que eles têm uma dimensão, né? A gente não consegue criar várias dimensões ali dentro de um vetor, né? Se a gente quiser criar um objeto com mais de uma dimensão, aí a gente precisa utilizar uma lista, tá? E a gente consegue, né? É possível armazenar valores numéricos, tá? Então a gente consegue colocar números inteiros, double, né? Float, textos, né? Que no caso são os caracteres. Vou colocar entre parênteses, vai, textos. E também a gente consegue colocar valores lógicos, tá? Então, basicamente essa aí é a nossa descrição, né? E aí aqui eu vou colocar como o row, né, NBConvert, que fica mais bonitinho aí o texto para a gente ter como definição, tá? Então, após a definição, agora sim eu vou criar um título que é sobre a criação dos vetores. Então, aqui a gente vai realmente entender mesmo como a gente consegue criar, tá? A gente já fez alguns exemplos lá na aula passada, mas o mais simples de todos, no caso, é quando a gente atribui uma variável, né? Então aqui, por exemplo, eu vou colocar o valor 2 na variável x, né? E quando a gente olha essa variável, então a gente tem aqui um objeto, né, vetor. Então a gente tem um vetor com um apenas elemento, né? E aí eu poderia ter colocado também um texto, se eu quisesse, tá? Mas aqui no caso, eu coloquei um valor numérico. A gente já viu também que é possível, né, utilizar aí a nossa funçãozinha C, né, que no caso seria um combine, né? E aí a gente coloca os valores aqui, tá? Ah, deu algum erro. Ah, eu errei aqui, ó. É primeiro esse e depois esse. Pronto. Aí aqui a gente tem um vetor com 3 elementos, né? E no caso aqui, 3 elementos inteiros numéricos, tá? E aí tem outras formas, né, de a gente criar um vetor, né? Por exemplo, a gente pode percorrer aqui, ó, de 1 até 10. Opa, 1 até 10, né? Com a utilização dos dois pontos, ele vai pegar todos os elementos de 1 até 10, né? E vai colocar isso dentro de um vetor, tá? Mas aqui no caso eu não salvei no objeto, mas poderia salvar também, tá? Outra forma de fazer isso, ou parecido com o que eu fiz aqui em cima, é a utilização do sec, né? Que é uma sequência. Então eu posso falar qual que é o valor inicial, posso falar qual que é o valor final, por exemplo, 20, e eu posso dar um step, né? No caso aqui, de quanto em quanto ele vai pegar esses elementos. Então eu vou pegar de 2 em 2, por exemplo. Tá? Então aqui ele vai pegar de 2 em 2, de 1 até 20. Então 1, 3, 5, 7, 9, 11. Então aqui números ímpares, né? Por exemplo, eu posso começar também, se eu quiser, aqui com 0, né? Aí a gente vai ter os números pares, né? De 0 a 20, tá bom? Então, é uma outra forma aí da gente fazer a criação dos nossos vetores. E aí, aqui a gente adicionou, né, valores numéricos, mas é possível também, totalmente possível, adicionarmos valores
textuais, né, caracteres. Então a gente consegue fazer isso aqui com R. Então, por exemplo, Brasil, no caso países, né, Argentina, vamos pegar um outro aqui, sei lá, Portugal. Então a gente consegue visualizar, né, esse objeto vetor e a gente tem aqui os 3 elementos, né? Então, 3 elementos nesse vetor. E aí, como eu falei aqui, a gente consegue também atribuir valores lógicos, né? Como que eu atribuo o valor lógico? Então, posso, por exemplo, colocar true, false, false, em inglês, tá, gente? E uma observação, que é tudo maiúsculo, né? Se a gente utilizar em Python, por exemplo, o true e o false é só a primeira letra maiúsculo e o resto é minúsculo. Se eu fizer isso aqui em R não dá certo. Então aqui em R é tudo maiúsculo, tá? Tanto o true quanto o false. O true, no caso, né, traduzindo, é verdadeiro, né? Ou valor igual a 1. E o false, ele é o valor igual a 0, né? Falso, tá bom? Ou tem ou não tem. Então basicamente é isso. E aí eu posso rodar isso aqui, ele vai rodar normalmente, né? Eu posso fazer qual que é o tipo, né? Então a gente aprendeu que tem o type of. Então eu posso pegar o type of disso aqui, já que eu não armazenei numa variável, posso pegar de todos eles. E aqui ele vai dar lógico, né? Então é um vetor aí do tipo lógico, tá? Enquanto que se eu pegar o type of de W, que é o que a gente criou ali em cima, ele vai dar caractere, né? Então são strings aí, são textos, tá bom? Bom, e aí tem uma coisa que é muito legal que a gente consegue fazer com R, que é, além de atribuir valores a um vetor, nós conseguimos também atribuir nomes, né, a cada um dos elementos desse vetor, né? O que é isso, né? Pode ser que tenha ficado meio confuso, mas vamos ver aqui. Então eu vou criar um vetor chamado idades, tá? E eu vou colocar aqui umas idades. Então eu vou colocar 28, 33, 45, 10, tá? Então eu vou criar isso aqui, vamos visualizar nosso vetor idades. E aí ele está. Então 28, 33, 45 e 10. Agora eu posso dar nomes, por exemplo, de quem são essas idades, né? Eu posso dar nome para cada um desses elementos aqui. Então, como que eu faço isso? Eu utilizo names, né? Names, e aí entre parênteses eu coloco qual que é o objeto, no caso é idades, né? E aí, para ele, eu vou passar também um vetor de nomes. Então, por exemplo, eu, Caio, que mais? Sei lá, José, Maria, João. Nomes bem incomuns, né? Bom, aí a gente atribuiu, né? Então, ao nosso vetor idades, na parte de nomes desses valores, a gente atribuiu vários nomes. Vamos então dar uma olhada como ficou. Olha a diferença, né? Quando a gente roda aqui, ele só traz dessa forma. Quando a gente roda assim, né, depois de ter dado os nomes, ele traz os nomes, né, como se fossem índices, e os valores aqui das idades, tá bom? Então a gente consegue muito bem fazer isso, né? E só para lembrar que a gente até viu aí em uma aula anterior, quando a gente coloca valores de tipos diferentes, né? Então, por exemplo, Caio, né? Colocar 45 e true, sei lá. Então aqui são 3 tipos diferentes no mesmo vetor e vamos ver o que ele vai retornar. Tá? Coloquei maiúsculo aqui, tem que ser minúsculo. Isso é uma coisa importante, né? Acabei não falando, mas tanto R quanto Python são linguagens que são case sensitive, né? Que no caso elas são sensíveis a maiúsculos e minúsculos, tá? Então se você criar um objeto minúsculo aqui, você tem que escrever ele minúsculo aqui. Então aqui, ó, dá para ver que ele transformou tudo, né, em texto. Por quê? Como que você sabe? Eu sei porque tem as aspas, né? Sempre quando tem aspas simples ou aspas duplas, então significa que a gente tem caractere, né? Ou uma string, um texto, tá bom? Então, fica a dica aí para vocês entenderem sobre isso. Bom,
E aí a gente pode acessar, né, os vetores. Então, acessando vetores, como que a gente acessa os elementos ali, né, dos nossos vetores. A gente também já viu aí uma prévia em outras aulas, então vamos pegar o idades aqui. Eu quero também, eu posso printar, né, o idades dessa forma, se eu quiser, ó, de uma forma diferente, né, verificar o conteúdo desse objeto. Então a gente está acessando aqui no caso o objeto inteiro, aqui também, né, visualizando ele na saída, né, imprimindo esses resultados, e a gente pode pegar valores específicos. Então posso pegar o primeiro elemento, ó, vou colocar 0 aqui só para você ver, né? Quando eu coloco 0, ele não retorna nada, né? Não é igual Python. Python começa ali na posição 0. Aqui a gente tem que começar na 1. Então coloquei 0 só para vocês verem o que ia retornar. Então 1 aqui no caso vai retornar Caio 28, né? Então ele dá até os 2 pontos aqui para especificar o nome, né? 2 pontos, valor. Aí a gente pode pegar o terceiro também, ou quarto, sei lá, quarto. João 10, tá? Então, a gente, para pegar a posição, né, de um elemento do vetor, a gente utiliza, como é que chama esse elemento? Colchetes, né? Os colchetes aqui, para colocar qual que é o número da posição que a gente quer que pegue do vetor. Tá bom? Então, o que mais que a gente pode fazer, né, para acessar? Dá para fazer de outras formas. Então, se eu quiser pegar, por exemplo, os 3 primeiros elementos, né, como que eu faço isso? Dá para fazer. Então, posso pegar idades e aqui eu vou colocar 1, 3, tá? E aí, ele vai retornar de 1 a 3, 1, 2, 3, tá? 1, 2, 3, Caio, José e Maria, tá bom? Agora, se eu não quiser de 1 a 3, eu quero 1 e 3, né? E não quero José, não quero o segundo. Então, como que eu faço isso? Dá para fazer? Também dá. Então, aí eu posso passar um vetor dentro aqui do nosso slicing, né? Que a gente está fatiando o nosso vetor. Então, aqui eu vou colocar 1 e 3, tá? Aí, ó, só Caio e Maria, né? Então, ele retornou certinho as três posições, quer dizer, as 2 posições, né, na posição 1 e na posição 3 dos valores que a gente queria, né? E além de eu pegar pela posição, eu posso pegar pelos nomes também, né? A gente deu nomes a esses, a cada valor do nosso vetor, e é possível então buscar através desses nomes. Então, idades, aqui eu posso pegar Maria, né? Pegar Maria. Então, ó, quando eu coloco Maria aqui como texto, né? Obviamente, coloco como texto aqui dentro dos nossos colchetes, a gente vai ter aqui o resultado, a idade da Maria, 45, tá bom? Então, a gente consegue fazer aí esses tipos de slicing aqui dentro dos vetores, tá legal? E aí, vamos passar então, para não demorar muito, para a parte de operações e cálculos. Deixa eu colocar maiúsculo aqui. Markdown. E beleza, temos um título, né, para ficar tudo mais organizadinho. E aí, eu posso fazer operações também, né? Se eu quiser pegar todo mundo aqui que tem a idade maior que 30, né? Dá para fazer isso? Dá. Então, posso fazer idades, onde idades é maior que 30, tá? E aí eu coloco também dentro dos colchetes a condição, né? A condição é o próprio idades maior que 30, tá bom? E aí a gente pode também, né? Outra opção aqui nesse caso, a gente pode guardar esse valor numa variável, né? Vou copiar, vou criar uma variável var, vou colocar aqui e depois eu vou passar isso para idades. Então, idades var, tá vendo? Então, guardamos numa variável a condição e depois colocamos aqui dentro de idades, né, para fazer o slicing, tá? Então, tranquilo de fazer isso, né? Agora, vamos ver, então, operações entre 2 variáveis, né? Vou pegar aqui, vou criar uma var1, que vai ser, sei lá, 2
4, 5, 7. Ops. E a nossa var2, eu posso criar na linha de baixo, tá? Ó, e ele vai rodar as duas linhas normalmente. E aqui eu vou colocar 0,1, 0,1. Então, 4 elementos, 0,1, 0,1. Tá bom? Então, vamos rodar. E agora, eu vou querer fazer operação entre as duas, né? Vou fazer var1 mais var2, por exemplo, né? Então, 2 mais 0, 2. 4 mais 1, 5. 5 mais 0, 5. 7 mais 1, 8. Então, ele vai fazendo a operação de soma elemento por elemento, né? Em relação às posições de cada um dos vetores, tá? Posso fazer de menos também? Posso. Então, var1 menos var2. Ops, fiz coisa errada aqui. var2. Aí. var1 menos var2. Então, 2 menos 0, 2. 4 menos 1, 3. 5 menos 0, 5. 7 menos 1, 6. Tá? Exatamente esses resultados que a gente obteve. Bom, posso fazer multiplicação, que basicamente é o asterisco, né? Igualzinho em Python. Então, 0,4, 0,7, né? Então, ó, só quando está tendo 1 aqui, ele vai trazer o resultado diferente de 0, tá? E se eu colocar, por exemplo, 2 asteriscos, né? Se eu colocar 2 asteriscos, basicamente ele vai trazer um 4, um 7, né? O que é colocar 2 asteriscos, né? A gente até viu já em uma outra aula aí, basicamente é potenciação, né? Então isso é potenciação, tá bom? Então 2 elevado a 0, 1, né? 4 elevado a 1, 4, 5 elevado a 0, 1 e 7 elevado a 1, 7, tá? Então ele pega também elemento por elemento. Posso fazer divisão, então vet1 sobre vet2, né? vet1, vet2, não é vet, é var. var1, var2, tá. Aí ele vai trazer infinito, 4, infinito, 7, né? Normal, por quê? Porque 2 dividido por 0 vai dar infinito. 4 dividido por 1, 4, 5 por 0, infinito, 7 por 1, 7, né? Para não pegar infinito, podemos fazer o contrário, var2 sobre var1, né? E ele vai trazer aí os resultados, 0 por 2, 0, 1 por 4, 0,25, 0 por 5, 0 e 1 por 7, 0,14, tá? Então, a gente consegue fazer esse tipo, né, de operação entre duas variáveis, né, dois objetos vetores, tá bom? A gente pode fazer também dentro de um vetor, então vou pegar aqui o var1, né? O var1 é esse, tá? 2, 4, 5, 7, que é o que a gente criou aqui, ó, 2, 4, 5, 7. A gente consegue fazer uma operação de soma de todos os elementos desse vetor. Então, sum, né, que é soma em inglês, é todos os elementos desse vetor. Então, 18, 2 mais 4, 6, mais 5, 11, mais 7, 18. Então, tá certinho. A gente pode fazer também o produto. Produto, que aqui no caso, 280, né? 4 vezes 2, 8, 8 vezes 5, 40, 40 vezes 7, 28. Tá legal? Além desses aqui, a gente pode pegar o valor máximo, né? Então, var1, valor máximo, valor mínimo de var1, aí. E também, por exemplo, desvio padrão, né? Então, a gente pode pegar o desvio padrão, ó, Standard Deviation, tá? Abreviação aqui em inglês, tá? Então, é por isso que, às vezes, é importante entender ali o que significa cada um em inglês, né? Então, aqui, produto, valor máximo, valor mínimo, né? Que pra gente é fácil, que no português é igual. E aqui, Standard Deviation, tá bom? Então, o valor máximo tá certo, 7, o mínimo 2, então, certinho, né? Exatamente o que a gente queria. Tá bom? Então, assim, é isso aqui sobre os vetores, né? São um dos objetos mais simples aí que a gente tem dentro da linguagem R. E vai ser mais legal aí quando a gente falar daqui a pouco de lista, de data frame e tudo mais. Mas vocês vão ver que é importante também saber mesmo os objetos que são básicos, né? Porque às vezes os básicos são os mais usados, tá bom? Então é isso, eu vejo vocês aí na próxima aula. Até!